A graça e a paz do Senhor Jesus a todos quanto vai ouvir, aos membros e depois aos que vão ouvir após. Graça e paz, o bom dia para chegar à boa noite, o começo para chegar ao fim. O Deus poderoso que todos os dias nos refaz para viver a bondade de Deus que está em Cristo em toda a terra. O Jesus que desceu ao Hades e pregou aos espíritos em prisão. Somos livres. Estamos aprendendo com Cristo, em Cristo, na casa do Senhor e um com os outros. Porque um com os outros, Deus deu dons e talentos para os homens, um para servir ao outro. Somos um corpo de Cristo em toda a terra e todos são instrumentos na mão de Deus para beneficiar uns aos outros. O Deus que disse em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão chamados segundo o seu propósito. Hoje eu quero profetizar no seu coração onde havia ofensa. Eu quero encher o seu coração da bondade de Deus que faz nós olharmos para os nossos atos e compreender que se estamos onde estamos foi porque escolhemos, mas que hoje nós podemos fazer uma guinada na nossa vida em nome de Jesus. Nós não está tudo perdido. Alguém me disse um dia, diante de um vendaval, está tudo perdido. Eu falei, não está. Nós vamos passar por isso, vamos nos levantar, vamos nos pôr de pé dia após dia e nós vamos ser vencedores em nome de Jesus. O que você falhou, você pode agora, nesse instante, decidir no coração primeiro, uma mente renovada para ser reconstruída no Senhor. Você é uma pessoa preciosa, Jesus te ama, Deus amou tanto você que deu o Filho dele unigênito, para que você creia nele e crendo nele você seja salvo das más obras. Nós fomos salvos para as boas obras, nós não fomos salvos porque fizemos o bem. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos perdoou quando éramos ainda pecadores. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo nós não somos mais pecadores. Fomos lavados e remidos, falhamos, levantamos, limpamos a poeira do tombo que levamos, porque a falha é um tombo, é o errar o alvo. E nós levantamos de novo. Nós pensamos que havia um modo diferente, eu me lembro que eu falava assim, que havia. Tem alguma coisa aqui? Não, daqui? Glória a Deus. Eu me lembro que, porque às vezes a gente vê, olha aí, você tá vendo aí, ó, aqui, desse lado, olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui foi a falha de alguém, ó, caiu alguma coisa aqui, um líquido que, aí eu poderia falar agora, ah não, é um buraquinho. Aí pensa, ah, é o buraco da velhice. Glória a Deus. Então, quando Deus faz isso com a gente, é algo grande demais. Porque a gente vê que a gente chegou ao fim da gente, só Deus pode fazer. Mas e quando a gente está tão ocupado com coisas inúteis, esquecemos de ver que Deus já fez em nossa vida, nós estamos vivos hoje. Na verdade, é algo grande demais. Porque em verdade vos digo, eu estou viva, Cristo está em mim, Ele é a verdade, eu publico na sua vida, multiplico todo o bem que Ele me deu, ensinando você pelo Espírito Santo de Deus que me ensinou na dor, na tristeza, no vendaval, na procela, no deserto. Sabe o que aconteceu? Deus vai nos aprimorando. A borboleta, ela começou primeiro no casulo, bem fechadinho. Não, ela começou primeiro rastejando. Ela andou no chão. Tem gente querendo crescer sem ter raiz. Fazer aquilo que Deus já permitiu que o outro fizesse e que nunca vai acontecer na sua vida enquanto você não fazer. Querer ser vencedor antes de passar pelos processos. Deus é um Deus cíclico, a natureza é cíclica. Ela faz assim, ó. Ela faz assim, ó. Por quê? Porque há um momento da flor, há um momento do fruto, há um momento da folha. Mas começou pela raiz. O Deus poderoso, estando em Jesus, nós estamos enxertados na videira verdadeira, no Cristo poderoso. Olha aqui, você vê o buraquinho e de algo que eu gosto muito, mas ó, já pereceu, olha aqui para você ver. Pereceu, mas mesmo assim perecendo eu gosto. Se eu não tivesse te mostrado, você não teria visto. Passava despercebido. Mas é através do que eu quis te mostrar aqui do buraquinho, ó, é um buraquinho. A partir deste momento você vai entender, você falhou, vai ficar uma marca naquilo que você escolheu. Mas tem uma coisa, nós vamos deixar para trás, vamos seguir com a cicatriz. Olha aqui a cicatriz do queimado, do queimado não, da mordida. Eu me lembro qual o dia que foi, mas já passou, só ficou a cicatriz. Deus quer fazer assim na sua vida, mas você está querendo que Deus faça? E sabe como é que você aprende a andar em novidade?
na casa do Senhor, na casa de oração. Isaías escreveu: a minha casa, no nome do Senhor dos Exércitos, será chamada casa de oração. Porque Jesus veio, ele já pagou o preço, agora nós temos que orar para receber, para viver as promessas dele. E para viver as promessas dele somente no trono dele, que é equidade. O Pai deu tudo ao Filho. Mas o Filho, lembra? Ele venceu a cruz. Ele negou a si mesmo. E ele cresceu. Lembra? No nome de Jesus. Lembra que Jesus passou pela Via Cruz, mas ele teve um tempo no deserto. Lembra que ele foi batizado? O Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Está lembrado? E que uma voz desceu do céu: esse é meu filho amado, a quem me aprazo. Por que Deus se apraz de Jesus e nós em Jesus? Porque Jesus cumpriu a lei, ele fez tudo que tinha que fazer, agora é nós, tomamos nossa cruz e seguimos. O Deus poderoso, glorioso, você precisa dessa palavra hoje. Que Deus me deu o entendimento, passou por mim, fez eu viver, praticar, para entender. Como nós ficamos bom em ouvir a palavra de Deus, indo todo culto. E ouvindo a palavra de Deus, separando aquilo que é para nós, não deixamos nos perder, sentamos na cadeira até em silêncio com o corpo, porque a alma está em silêncio para ouvir. E o orvalho do Senhor cai sobre nós e a gente vai recebendo aquela palavra. Que o Senhor Jesus hoje te visite, se aceita? Que a sua vida seja transformada. Não importa quanto tempo resta ainda, importa o melhor que você viva agora. Porque um dia, na presença de Deus, vale mais do que 1000 em outros. Nós podemos até chorar, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Faça o melhor hoje. Na casa do Senhor, na sua casa, no seu trabalho, no seu viver, no seu dia a dia. Entregue o melhor. E se falhou, volte e conserte aquele que falhou. Porque a palavra de Deus diz, está escrito no livro de Apocalipse. Lembre-se de onde você caiu e volte. Jesus te salva, você tem o nome no livro da vida. E Deus tem uma vida toda, seja quantos dias, meses, anos ainda falta. Viva o melhor em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus me trouxe ao coração para os membros do canal. Quero deixar aqui em revelação a palavra do Senhor. Em Oséias 6, versículo 1, preste atenção. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva será um dia que rega a terra. Que farei, ó Efraim? Que farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como nuvem de manhã e como orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matarei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, e eles se portaram elevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade calcada de sangue, como as hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Assim eles têm praticado abominação. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa. Quando eu remover o cativeiro do meu povo. O que é seiva? O povo plantou o mal. Os sacerdotes não ensinavam a lei e não prosseguiu a ensinar, e o povo se perdeu. Por isso que Deus me chamou para ensinar a lei de Deus. Ela é perfeita. E aí ela veio gloriosa na nova aliança. Jesus Cristo, a lei gloriosa. O final da lei é o amor. Se praticamos o amor para com Deus primeiro e para com o próximo, receberemos com certeza em nome de Jesus Cristo. Essa live para os membros é a revelação do poder de Deus na mente em Jesus Cristo, salvos. Amém. Graça e paz. Bom dia, boa tarde e boa noite.
Aleluia, aleluia e aleluia.